boa noite ou boa tarde a todos. Eu vou então dar início à aula de volumetria de neutralização, referente à disciplina de análise química quantitativa. A ideia dessa aula é a gente discutir, né, dar uma retomada de conteúdo inicialmente em relação à volumetria, né? Então vocês já tiveram uma introdução à volumetria, né, com a professora Thais. Então agora a gente vai focar em cada um dos tipos de volumetria, né? Então nós temos 4 tipos. Nós temos a volumetria de neutralização, a volumetria de precipitação, volumetria de oxidação e a volumetria de complexação, certo? Então, hoje eu vou trabalhar com vocês, discutir com vocês a volumetria de neutralização, onde a gente vai falar, né, uma breve retomada, né, sobre volumetria, o que é a volumetria de neutralização, os dois tipos de volumetria de neutralização, que são a acidimetria e a alcalimetria, né? Vocês vão ver que isso é bem simples. E, obviamente, a gente vai discutir as etapas de um processo volumétrico na parte de neutralização. E aí, como que eu vou trabalhar, né, nessa aula especificamente? A gente vai alternar, na verdade, entre algumas discussões teóricas e algumas práticas. Então, eu fiz, né, gravei as práticas de laboratório referente à volumetria de neutralização. E aí, hoje, né, nessa gravação, a ideia é que a gente faça de forma intercalada, mais sequencial, a questão da teoria e prática, né? A teoria basicamente é relacionada aos cálculos, né? Então eu vou mostrar como que é a prática de volumetria de neutralização, as etapas, e aí eu vou cortando para discutir os cálculos, tá? Então, por exemplo, fiz a primeira etapa de preparo de solução. Aí apresentei a técnica tudo bonitinho e depois a gente vai discutir os cálculos envolvendo isso, né? Então essa vai ser dessa forma que a gente vai trabalhar, tá certo? Então vamos só relembrar, né? A volumetria nada mais é do que um processo, né, de análise quantitativa, né? Então olha só, quanti significa o quanto tem, né? Essa é a diferença básica aí entre a quanti e a quali, né? Enquanto a quali a pergunta que você faz é o que tem, na quanti você pergunta o quanto tem. Obviamente que para você seguir na parte quantitativa, normalmente parte-se do pressuposto que você já sabe o que você tem. Então você conhece as características da sua amostra e a partir disso, então, você vai determinar o quanto tem. Porque o contrário não faz sentido, né? Como que você determina o quanto tem de algo que você não conhece, né? Então eu falo assim para você, ó, toma essa amostra. Aí você fala, eu vou ver quanto tem. Perceba que você não consegue nem responder o quanto tem, porque você não sabe o que tem, né? Para dizer o quanto tem. Então, primeiro a gente, né, caracteriza a amostra qualitativamente para dizer o que tem e depois a gente vai para a parte quantitativa. Então, aqui nessa disciplina, gente, nós partimos do pressuposto que a nossa amostra é conhecida, né? E aí a gente tem o único objetivo de verificar a quantidade, né, daquele material, daquele analito, dessa amostra, tá certo? Então, nesse processo de análise quantitativa, o que a gente faz basicamente é adicionar um certo volume de uma substância, normalmente de concentração conhecida, sobre outra, né, outra solução, que no caso é o nosso objeto da análise, é o nosso objetivo, né, vamos dizer assim, a nossa amostra, na maior parte das vezes.
E a gente vai adicionando essa solução conhecida na outra que é desconhecida até que a reação termine, né? Ou seja, quando a gente faz uma titulação, né? E o nome disso aqui é uma titulação, esse processo, o que a gente está fazendo é uma reação. E só que o que acontece? Nessa titulação, a gente vai ter, né, um titulado que fica no Erlenmeyer, tudo bem? A quantidade, né, em termos de número de mols ou em massa do titulado é inalterado, ou seja, o quanto você iniciou em termos de massa do seu analito dentro do titulado, ele vai até o fim, tudo bem? E aí o que acontece? Eu vou adicionando o titulante justamente para reagir com esse titulado. Então aqui qual que é a ideia? A ideia é que eu vá adicionando o titulante, que é a solução que está na bureta, até que a reação termine. Quando a reação termina, eu fecho a torneira. Por que eu fecho a torneira? Porque eu quero saber exatamente quanto que eu precisei usar do volume do titulante para reagir todo o titulado. Tudo bem? Então essa é a ideia primordial. E quando, né, eu começo a titulação, a gente vai iniciar a titulação, obviamente que vai existir uma substância que nós chamamos de indicador, e esse indicador vai ser o responsável, né, por apresentar o momento em que essa reação termina, né? Quando isso acontecer, ocorre uma mudança de cor. E é exatamente no momento dessa mudança de cor que eu vou fechar a torneirinha. E aí eu vou verificar qual foi o volume que eu usei do titulante, certo? A partir desse dado é que eu vou fazer os meus cálculos, né, para poder descobrir o quanto eu tinha, né, do meu analito no titulado, tá? Percebam, se é uma reação, obviamente que todo o cálculo vai depender da reação e dessa estequiometria envolvida, tá certo? Então, por isso que quando a gente estuda titulação, é muito importante que todos vocês estejam bem familiarizados com o conceito de reação química, com a parte de balanceamento, com a importância da estequiometria, tá? Sem isso, fica meio difícil a gente seguir na parte de titulação, tudo bem? Então, basicamente, esse é o processo, né, de titulação. Lembrando que, no caso, a gente está falando hoje de uma titulação, né, de uma volumetria de neutralização. Então, o indicador adequado que a gente vai precisar usar, né, para esse tipo de titulação é um indicador ácido-base. O que vai acontecer, basicamente? Basicamente, né? O indicador ácido-base, ele indica se o meio está ácido ou se o meio está alcalino. Então, em suma, é isso que esse indicador faz. O que é perfeito, porque numa titulação ácido-base é exatamente isso que está acontecendo. Você está tendo uma inversão, né, da condição do meio. Se o seu titulado ele começa ácido, ele vai terminar alcalino. Se ele começa alcalino, ele vai terminar ácido, né? Então essa é a ideia, né, da volumetria de neutralização, tá certo? E quais são as etapas, né, de um processo volumétrico? A gente pode dividir em 3 etapas primordiais, tá? Eu vou passar resumidamente, tá? Eu vou falar de novo disso na parte prática, né, no laboratório, mas porque é importante a gente ter isso bem esclarecido, tá? Então, numa primeira etapa, a gente vai precisar fazer a limpeza do material, a aferição das vidrarias, a calibração das balanças, a secagem do padrão primário, né? Já vou falar sobre o padrão primário, o preparo da água destilada e talvez a parte mais importante é o preparo das soluções. Então, nessa primeira etapa, basicamente a gente vai preparar tudo. Então, a gente vai separar os materiais,
Se for necessário, a gente vai fazer a aferição, né? Então, a aferição, conforme vocês viram lá em Boas Práticas de Laboratório. A gente também precisa pensar na calibração das balanças, né? Então, normalmente essa calibração é feita com pezinhos, tá? Depois, em laboratório, a gente vai discutir essa questão da calibração. A secagem do padrão primário, né? Então, sempre para garantir, né, as características do nosso padrão primário. Verificar se tem água destilada, obviamente, porque isso aqui é primordial nas volumetrias. E as soluções. Será que os meus indicadores estão prontos? Eu preciso usar algum tipo de tampão? Tampão, gente, hoje, né, no caso da neutralização, ele não vai ter muito sentido de ser usado. Por quê? O tampão ele tem como função manter o pH, né, de um meio estabilizado. Só que hoje a gente vai fazer uma volumetria de neutralização, onde o pH está mudando a todo momento, e esse é o objetivo. Então hoje, né, tampão não é necessário. Eu coloco aqui porque, de modo geral, tá? Para as volumetrias, tá? E a solução titulante, né? Vou precisar preparar, então isso entra na primeira etapa. Depois vem a segunda etapa. A segunda etapa, gente, é quase nada que a gente vai fazer, que é a padronização, né? Eu falo quase nada brincando, tá, gente? Porque, na verdade, a segunda etapa talvez seja a maior de todas. Mas ela tem uma importância enorme, porque é o momento onde a gente vai fazer a padronização da solução titulante, tá? Eu já vou falar sobre a padronização. E a terceira etapa é a amostra, a análise da amostra. Então a gente precisa ver, vai precisar fazer a abertura da amostra, né? Tornar o analito disponível para análise. Por exemplo, uma amostra que vem sólida. O que eu faço com essa amostra? Normalmente, né, o ideal é a gente dissolver, né? Por quê? Porque a gente já viu, né, na teoria das colisões das espécies químicas, que as reações elas são sempre mais favoráveis quando há um choque, né, entre os reagentes. E para que esse choque aconteça, normalmente no meio líquido é o mais, né, indicado, porque é um meio onde as espécies estão em movimento, mas estão próximas, né? No sistema sólido, as espécies estão muito paradas, então para elas se chocarem é mais difícil. E no estado gasoso, elas nem vão se encontrar, porque você tem a expansão dos materiais e aí é difícil o encontro entre elas, né? A não ser que você mexa na pressão e tudo mais, mas assim, em modo mais simples, o meio líquido é o mais adequado, né, para as reações acontecerem. E na volumetria, gente, olha só o termo volumetria, ou seja, medida de volume. Então, obviamente, a gente vai ter que mexer com soluções, tá bom? E análise, né, análise da amostra, certo? Então, essas são as 3 etapas primordiais que a gente tem num processo volumétrico, tá certo? Então, né, eu vou explicar também, né, repetir isso na parte prática, que é para ficar bem claro, tudo bem? Então, gente, a volumetria de neutralização, ela nada mais é do que uma volumetria, deixa eu pegar a caneta aqui, uma volumetria ácido-base, tá? Não tem muito segredo. Tanto é que ela costuma ser a volumetria aí que você ensina, né, quando você quer iniciar alguém nessa área, né, de volumetria. Então você normalmente começa pela ácido base porque ela é mais simples, né, não tem muito segredo. E como eu falei, qualquer volumetria ela tem como base uma reação química. E nessa reação, se é uma volumetria ácido-base, significa que a gente vai ter reações entre o hidroxônio, tá? E a hidroxila, tá certo? Ou seja, uma reação de um ácido com uma base. E nessas reações a gente vai ter a formação de água, tá? Gente, só lembrando, né? A gente representa o hidroxônio porque é o que de fato existe, né? Mas
não esqueçam que, às vezes, de forma, né, para ser um pouco mais didático, o hidroxônio nada mais é do que o H+, né, que é o que a gente costuma representar, certo? Só que, na verdade, né, de forma real, o que acontece é que essa hidroxila vai estar sempre associada a uma molécula de água. Né? Então, ó, deixa eu colocar um mais aqui, né? Então, nessa associação, a gente vai ter o íon hidroxônio, tá? Eu tô falando isso, gente, porque é o que de fato acontece, tá? Mas, né, se você for representar só por H+, não tá errado também, porque é uma forma, vamos dizer assim, mais simples de entender. Então, só para vocês saberem que o hidroxônio nada mais é do que a representação da hidroxila, do hidrogênio mais água, tá? Do íon hidrogênio. Gente, e aí uma coisa, né, que normalmente o pessoal sempre pensa quando a gente faz uma reação ácido-base é o seguinte: se eu for jogar um ácido numa base, até que a reação termine, na hora que a reação terminar, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma solução neutra, né? Normalmente o pessoal pensa isso, você fala assim, eu vou reagir de forma equivalente um ácido e uma base. Então no final vai dar uma solução neutra, né? Porque, né, o H+ com o OH-, eles vão formar água. Então você vai ter no final um pH 7, né? Gente, essa aí é a maior mentira que existe, né? É muito difícil a gente conseguir uma situação dessa. Por quê? Porque existe um fenômeno, né, que acontece com boa parte dos sais, que é a reação com a água, que é uma reação que a gente chama de hidrólise. E nesse processo de hidrólise, você tem a formação de espécies ácidas e alcalinas, né? E isso faz com que o pH acabe ficando um pouquinho diferente, né, de 7. Então, por conta disso, gente, é muito complicado você ter um pH 7 de fato, quando a reação termina, tá? Outros problemas, né, que a gente pode ter na volumetria ácido-base é a formação de tampão, tá? Que são, né, o que aqui está falando como efeitos tamponantes. Por quê, gente? A gente não quer um efeito tampão, porque um efeito tampão nada mais é do que segurar o pH num determinado ponto. E isso não faz sentido numa reação ácido-base. Por quê? Porque nessa reação o pH tem que alterar, porque ele é um indicativo de que as concentrações estão variando, né? As concentrações de quem? Do hidroxônio e da hidroxila, tá certo? Então, nesse tipo de volumetria, se o seu sistema tem efeito tamponante, não é muito legal. Aí a gente tem que pensar em outra forma de resolver isso, tá? Então, gente, é sempre importante a gente conhecer, né, as reações que estão acontecendo, de que forma estão acontecendo, para que a gente possa ver se realmente a volumetria de neutralização vai ser a mais adequada ou não, tá certo? Dentro da volumetria de neutralização, a gente tem duas técnicas, né? A acidimetria e a alcalimetria, tá? Então, a acidimetria, gente, que é a prática que a gente vai fazer hoje, ela nada mais é do que a técnica para a determinação da concentração de um ácido. Então, aqui, gente, a acidimetria é a determinação da concentração de um ácido. Então, um exemplo é o que a gente vai fazer hoje. A gente vai fazer a determinação de ácido acético em uma amostra de vinagre. Então, essa é uma técnica acidimétrica, tá? E nós temos a alcalimetria. E aí, basicamente, é a determinação da concentração de uma base. O exemplo vai ser a prática da semana que vem, que é a determinação de hidróxido de amônio em uma amostra de tintura de cabelo, tá? Então, assim, são termos bem simples, né? Lembra sempre o seguinte, né? Esse metria, ele indica medida, né? Então, é o que a gente
quer dizer quando coloca aqui determinação, é medir a alcalinidade, ou aqui medir a acidez, tá? Bom, pessoal, então a gente vai fazer hoje, né, a prática de análise química quantitativa, tá? Abordando o tema de volumetria de neutralização, e a análise que a gente vai fazer é a determinação do teor de ácido acético em uma amostra de vinagre, tá? Então aqui eu gostaria de passar resumidamente as etapas que a gente vai fazer, e vocês vão perceber que é exatamente as etapas, né, que eu descrevo para vocês dentro da aula teórica, né, de volumetria de neutralização. Na verdade, qualquer volumetria, né, independente dela, ela basicamente segue essas 3 etapas, tá? A primeira etapa vai ser do preparo dos materiais e soluções, então essa é uma parte muito importante porque é o momento onde você vai selecionar os reagentes, as soluções que você vai trabalhar, caso essas soluções já estejam prontas. Se tiver solução que não está pronta, então esse é o momento de preparar essas soluções, tá? E deixar tudo, né, à mão para que vocês possam trabalhar naquela metodologia. Lógico, para eu chegar nisso, eu preciso ter a metodologia já definida e já ter a lista dos materiais que eu preciso. Com essa lista eu vou selecionar, lavar se for necessário para deixar tudo limpo, organizado, para que a gente possa utilizar, tá? Dentro dessa primeira etapa, nessa metodologia, a gente tem o preparo da solução de hidróxido de sódio, tá? Então essa solução a gente vai preparar, né? E aí a pergunta que fica para essa questão, né, do preparo da solução é: qual massa de hidróxido de sódio que eu devo pesar para preparar 100 ml de uma solução que esteja 0,1 aproximadamente, né, mol por litro? Então a pergunta é: qual a massa? Né? E aí a gente precisa relembrar, né, os cálculos de preparo de soluções. Então, com esses dados, volume da solução, concentração que eu quero alcançar, eu defino qual é a massa que eu preciso pesar. Obviamente que para fazer esse cálculo, a gente precisa utilizar a massa molecular, tá? Então esse aqui foi o cálculo que eu mostrei para vocês, né, na aula teórica sobre a volumetria de neutralização, onde eu usei o exemplo, né, da própria solução de hidróxido de sódio, certo? Então, essa pergunta, gente, ela tem que ser respondida antes da análise. Então, um analista preparado é aquele que já tem a metodologia e que já fez todos os cálculos que ele poderia fazer previamente, né, para trazer para o laboratório e não perder tempo com o cálculo. Então, aqui, se eu já sei a massa que eu preciso pesar do hidróxido, eu já vou e peso no laboratório, né? Então, por isso que essas são algumas coisas, tudo que a gente puder trazer pronto, né, facilita, porque a metodologia ela vai correr de forma mais tranquila e num tempo adequado, tá? Essa é a primeira etapa, tá? A segunda etapa é a padronização. Então, qual que é a grande questão da padronização? Que a minha solução titulante, que é o hidróxido de sódio, essa solução, ela é, né, quando eu terminei de preparar, aproximadamente 0,1 mol por litro. E por que isso, gente? Porque o hidróxido de sódio, ele não é um padrão primário. Ele não tem as características de um padrão primário. Lembra quais são as características do padrão primário? Alto grau de pureza, ele é termicamente estável, ele não é higroscópico, tá? O hidróxido de sódio, sólido, ele é higroscópico, muito higroscópico, né? A gente discutiu, né, vai discutir isso na hora do preparo dessa solução. Então, gente, dificilmente a massa que eu vou pesar do hidróxido, a que está aparecendo ali no visor da balança, é 100% hidróxido, né? Parte dele é a própria umidade que o sólido está absorvendo, tá? Então, por essas, né, condições, essas situações, não dá para dizer que a solução de hidróxido é exatamente 0,1. A gente pode dizer que é aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque, de qualquer forma, a massa que eu tenho ali, ela pode não ser 100% hidróxido de sódio, mas ela é 90 e alguma coisa hidróxido de sódio com certeza, tá?
A não ser que você ficou, né, 2 horas para pesar e aquele material ficou absorvendo água do meio ambiente, tá? Então, gente, a questão da padronização é exatamente essa. Eu sei que a minha solução é aproximadamente 0,1 mol por litro, mas em analítica a gente não trabalha com aproximadamente, a gente trabalha com exatamente. Então, aproximadamente, normalmente a gente representa dessa forma, né? Quando a gente converte isso para exatamente, ou seja, agora eu sei qual é a concentração de hidróxido, então o sinal muda. Então aquela concentração de hidróxido é igual a. Então eu estou definindo um valor, né, de forma exata, de forma precisa. Então isso é muito importante na química analítica. Eu não posso fazer análise quantitativa quando um dos meus dados é aproximadamente. Isso não existe na química analítica quantitativa. Pode ser que na qualitativa realmente não tenha problema. Olha, eu posso ter uma solução que seja aproximadamente 0,1 mol por litro. E isso na análise química qualitativa é comum, até para você não perder tempo. Mas lembre-se, lá é quali, é o que é a minha amostra. Né? Quando eu migro para quanti, a quantidade é importante. Então, todos os parâmetros da minha análise precisam ser muito bem conhecidos. Isso inclui principalmente a concentração da solução titulante, que no caso é o hidróxido de sódio. Eu não posso fazer uma padronização, aliás, eu não posso fazer análise de uma amostra onde o meu titulante eu desconheça, né, de fato a sua concentração. E não adianta você falar, eu acho que é 0,1. Não, o eu acho é o aproximadamente. Eu preciso saber, não, essa solução é exatamente 0,1 mol por litro, tá? E quando a gente passa do aproximadamente para o exatamente, o número de algarismos significativos aumenta, né? Então aqui, por exemplo, eu coloco que é 0,1, porque eu não conheço de fato os outros algarismos. E nem tem como. Se eu tenho só um valor aproximado, eu não tenho como saber mais algarismos significativos. Quando eu determino isso, aí sim o meu valor passa a ter mais algarismos significativos e obviamente isso vai depender dos dados que eu utilizei para o cálculo, né? Não se esqueçam das regras, né, do número de algarismos significativos que a gente discutiu. E para eu fazer essa conversão, gente, do aproximadamente para o exatamente, eu preciso fazer o quê? Padronizar, tá? Então, o grande lance da padronização é essa aqui. É converter aquilo que você sabe aproximadamente em algo que você conhece exatamente. Tudo bem? Essa segunda etapa é a etapa que demanda um pouco mais de trabalho, tá? E por último, a terceira etapa, que é a análise da amostra. Tudo bem? Então, na análise da amostra, nesse caso, é uma amostra que a gente vai precisar diluir, tá? Então, nesse processo de diluição, a gente já vai discutir a pipetagem, os tipos de pipetas que a gente tem e como que a gente pipeta, então o uso das peras e pipetadores. E algo que é muito importante é como expressar o resultado, né, da minha amostra. Então, nesse caso, eu vou querer expressar o resultado em porcentagem de ácido acético no vinagre. E essa porcentagem é massa-volume. O que significa esse massa-volume? Significa que essa porcentagem ela tem que representar a quantidade de ácido acético em gramas num determinado volume em litros, tá? Ou, né, não precisa ser necessariamente em litros, mas precisa ser em volume. Então, é massa do analito, massa de ácido acético, num determinado volume. Então, quando eu for fazer a relação de porcentagem, tem que ser uma relação da massa do analito com o volume da minha amostra como um todo, tá? Então, é por isso que a gente representa dessa forma. Por que eu estou falando isso? Porque isso é muito importante na hora da gente resolver os cálculos para descobrir a concentração do ácido acético. A gente precisa saber, para definir a fórmula que a gente vai usar, como que eu quero expressar o resultado da amostra. E é a partir disso que a gente vai fazer os cálculos, né, dos resultados com relação à amostra. Tudo bem? Então, eu vou mostrar para vocês também a parte do cálculo, tanto da padronização
quanto da amostra de ácido acético, como um primeiro exemplo aí para vocês, tá certo? Então, basicamente, são essas as 3 etapas que a gente precisa desenvolver dentro do laboratório. Independente da volumetria, tá? Então, isso tem que estar claro, se é volumetria de precipitação, se é volumetria de oxidação, se é volumetria de complexação. Todas as volumetrias seguem basicamente essas 3 etapas fundamentais. O que vai mudar em cada uma delas é o tipo de reação que está acontecendo. Numa volumetria de neutralização, eu tenho uma reação ácido-base. Numa volumetria de precipitação, eu tenho uma reação com formação de precipitado. Numa volumetria de oxidação, eu tenho uma reação de oxidação. E numa volumetria de complexação, eu tenho uma reação com formação de complexos. Então, a diferença, né, das volumetrias está no tipo de reação. Mas se você pensar estruturalmente em termos de análise em laboratório, elas vão seguir exatamente essas 3 etapas. Obviamente, cada uma dessas etapas, dependendo da volumetria, vão ter alguns itens a mais ou a menos, a depender aí do tipo de analítico que a gente estiver trabalhando, tipo de amostra, tipo de padrão primário. Vocês vão ver que tem algumas diferenças. Mas, em relação aos procedimentos, né, metodológicos de uma volumetria, a sequência é basicamente baseada nessas 3 etapas. Tudo bem? Então é isso, gente. Obrigada. Então, gente, para a gente iniciar a primeira etapa, eu preciso primeiro mostrar para vocês os cálculos, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou explicar como que a gente faz o cálculo do preparo das soluções e logo em seguida eu vou demonstrar no laboratório o preparo de uma solução, tá? Então, a gente vai fazer a solução de hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro, tá? Que é a solução que a gente precisa para essa prática. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: qual é a massa de hidróxido de sódio que eu preciso utilizar para preparar 100 ml dessa solução e que esteja no final a uma concentração de 0,1 mol por litro, tá? Então a pergunta é: qual é a massa, né? Então aí, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar usar uma fórmula de preparo de solução a partir de sólidos, né? Então o hidróxido de sódio é um sólido. Então, gente, é só lembrar que a molaridade nada mais é do que igual, né? A massa sobre a massa molecular vezes o volume, né? E aí, o que eu fiz aqui, né? A gente isola a massa de hidróxido, porque é quem a gente quer descobrir, né? A molaridade a gente já sabe qual que a gente quer chegar, 0,1. Massa molecular, também, a gente só tira os dados de massa atômica das espécies que fazem parte do hidróxido de sódio. E o volume de hidroxódio é o volume que eu quero preparar dessa solução, que é 100 ml, tá? Com esses dados, a gente pode, né, substituindo os valores, e aí eu coloquei as unidades aqui só para vocês verem, né, que as unidades elas também participam do cálculo, né? Às vezes o pessoal esquece as unidades. Então, o que a gente faz aqui para chegar na unidade final? A gente tem o mol aqui em cima, a gente vai cortar com o mol aqui embaixo. Cortou. A gente tem o litro aqui embaixo e a gente vai cortar com o litro, né? Que tá aqui em cima. Porque aqui, gente, nada mais é do que litro dividido por 1, né? Então, o litro ele tá em cima na fração. Então, a gente corta também. O que vai sobrar? Gramas, tá? Por isso que a unidade aqui é em gramas. Ela é a única unidade que vai sobrar desse cálculo. Aí a gente faz a continha, né? 0,1 vezes 40 vezes 0,1. A massa que eu preciso pesar do hidróxido é de 0,4 gramas. Tudo bem? Então, assim a gente chega na massa necessária de hidróxido. Gente, essa etapa, né, que eu acabei de demonstrar, ela é muito importante que ela seja feita antes da prática. Por quê? Porque é uma coisa a questão de preparo de solução que você já tem que chegar no laboratório sabendo qual é essa massa. Não tem por que esperar chegar no laboratório para fazer esse cálculo, porque a gente já tem como calcular, né? Então, se a gente tem como calcular,
a gente já deixa pronto, porque daí é só chegar no laboratório e pesar essa massa aproximadamente, né? Então, por isso que é muito importante que a gente deixe esses cálculos de preparo de soluções prontos. Por quê? Porque senão ele vai atrasar na hora de ir para o laboratório, tá certo? Então, agora, gente, eu vou colocar para vocês, né? Vou rodar aí a prática, o início da prática, tá? Que é a explicação, né, de como vai ser a prática, e logo em seguida a parte do preparo de soluções, tá? Quando a gente for iniciar a padronização, aí eu volto para cá para explicar o que é a padronização, como que vai funcionar. E aí, de novo, a gente vai para o laboratório fazer a prática de padronização. Então, a gente vai trabalhar dessa forma, tudo bem? Então, vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou então, hoje eu estou aqui no laboratório da ITEC Irmã Agostina. A ideia é gravar a primeira aula prática, né, de volumetria de neutralização. Então hoje, como base, né, para essa aula, a gente vai realizar uma metodologia, né, de volumetria de neutralização, aquela que é a mais básica de todas, que é a determinação de ácido acético no vinagre. Para isso, a gente vai executar 3 práticas em uma só, vamos dizer assim. São as 3 etapas que eu costumo definir aí, necessário para a prática de volumetria, né? Que a gente discutiu na aula teórica. Então, a gente tem a primeira volumetria, ou a primeira etapa, que é a etapa de preparo dos materiais e preparo das soluções. Então, é aquele momento onde a gente vai fazer a limpeza da vidraria, verificar a questão da bureta, se ela está com vazamento, e uma das partes mais importantes, que é o preparo das soluções. Então, todas as soluções que eu vou precisar na minha análise, eu preparo, né, nessa etapa, para que eu possa entrar na segunda etapa. E a segunda etapa eu preciso ter as soluções prontas, tanto a solução indicadora, a solução daquele que vai ser o meu padrão secundário. Então, na segunda etapa, a gente vai fazer a padronização de uma dessas soluções. A ideia é o quê? Eu vou trabalhar com uma solução hoje de hidróxido de sódio. Quando eu preparar essa solução de hidróxido de sódio, eu vou preparar de tal forma que eu tenha uma noção da concentração que essa solução tenha, mas eu não tenho a certeza do valor exato dessa solução. E isso, na analítica, é um problema, né? Eu não posso trabalhar com soluções que eu, né, acredite que seja, pelo que eu pesei, é aproximadamente 0,1 mol por litro, por exemplo, né? Isso para analítica não serve. Eu preciso ter, né, mais algarismos significativos aí para poder definir a real concentração daquela solução, né? Enquanto eu não tiver isso, essa solução não é um padrão, né? Para que eu a torne um padrão, eu preciso determinar a concentração real daquela solução. E por que o hidróxido de sódio não é um padrão, né, quando eu preparo uma solução dela? Porque o hidróxido de sódio, né, eu vou mostrar depois para vocês, ele é um material branco, né, e normalmente vem em escamas ou em pérolas. E esse material, se você deixar um tempo exposto, né, ao ambiente, ele acaba absorvendo umidade do ar. E isso faz com que, né, aquilo que eu esteja pesando daquele material, durante a pesagem eu não tenha só hidróxido de sódio, eu tenho hidróxido de sódio e um pouco de água, né? Essa água vem da umidade. Ou seja, o meu material, ele é considerado um material higroscópico, né? Então, higroscópico significa que é um material que tem essa capacidade de absorver água de forma muito fácil. Então, nesse quesito, o hidróxido de sódio acaba sendo um material que não dá para você ter certeza de que aquilo que você está pesando é somente hidróxido de sódio. É lógico, eu vou ter no final do preparo da solução uma concentração próxima do que eu calculei, mas eu não sei realmente
qual a concentração, né? Para isso a gente vai ter que fazer a padronização. Para fazer a padronização, a gente precisa trabalhar com material, aí sim, que a gente conheça muito bem as suas características, principalmente a questão da pureza. Então são materiais que tem que ter um alto grau de pureza, né? A gente está falando aí de 99, alguma coisa. É um material que não pode ser higroscópico, então ele não pode absorver a umidade do ar ao longo do tempo, né? Durante uma análise, principalmente, assim, um longo tempo ele até absorve um pouco, mas para isso a gente pode, antes da análise, colocar esse material para secar em estufa, justamente para eliminar essa água de umidade. O importante é que durante a análise ele não absorva, né, a umidade do ar, senão aí não adianta nada. E além disso, se eu vou ter que colocar esse material na estufa para fazer essa secagem dele, né, vamos supor um material que ficou muito tempo armazenado, então é importante que ele também não se decomponha a altas temperaturas, né, não adianta nada eu colocar o material na estufa para perder, né, toda a água que foi absorvida no material e depois perceber que ele degrada naquela temperatura. Então isso não faz muito sentido. Então um padrão primário ele não pode se decompor a altas temperaturas, ele não pode ser higroscópico e ele tem que ter um alto grau de pureza, né? Esses são alguns pré-requisitos para que eu possa utilizar um determinado material como padrão primário. No nosso caso de hoje, como a gente vai padronizar uma solução de hidróxido de sódio, o nosso padrão primário será o bifitalato de potássio. Tá? O bifitalato, a gente discutiu isso em aula teórica também, mas é uma espécie orgânica com características ácidas, né? Vocês lembram muito bem, tem ali dentro da sua estrutura um grupo carboxila, né? Isso significa que é um composto orgânico e com uma característica ácida, e é perfeito nesse caso, porque ele tem essas características que eu falei de um padrão primário, ele é uma espécie ácida e, portanto, ele é perfeito para eu poder padronizar uma base, no caso, a base hidróxido de sódio, né? Porque como, né, para a gente só fechar a ideia, eu vou fazer uma padronização, e uma padronização nada mais é do que uma titulação. E numa titulação, a gente tem reações acontecendo. Então, se eu vou fazer uma volumetria de neutralização, significa que o tipo de reação que eu vou ter é uma reação ácido-base. Então, se eu preciso padronizar uma base, o meu padrão primário precisa ter características ácidas, para que essa reação aconteça de fato. Além disso, por ser um padrão primário, ele precisa ter aqueles 3 requisitos que eu comentei anteriormente, tudo bem? Então, a gente vai fazer o preparo do material de soluções, a padronização e, por fim, a análise da amostra de vinagre, né? Então, a ideia é a gente acompanhar o que seria, dentro do laboratório, as 3 etapas da volumetria, né? E vocês vão perceber que, independente do tipo de volumetria, essas 3 etapas, elas vão sempre acontecer, tá? Elas precisam acontecer, e elas precisam acontecer de forma criteriosa, cuidadosa, porque é assim que a gente deve trabalhar em um laboratório de analítica, tudo bem? Então é isso, vamos lá. Ai, não gravei. Bom, pessoal, então, como eu comentei com vocês, a primeira etapa, né, importantíssima, é a gente preparar o nosso material, né? Então, a primeira coisa é, a gente precisa observar, né, dentro da nossa metodologia. Então, vocês têm o método já especificado na apostila com a descrição dos materiais. Se você não tiver isso, você precisa montar, então, essa descrição dos materiais que você vai precisar, porque é importante que a gente, ao entrar no laboratório, a gente possa selecionar, né, já de antemão, já deixar pronto as vidrarias que a gente vai utilizar, né? Eu não recomendo para vocês ficarem pegando as vidrarias conforme a necessidade vai aparecendo. Por quê? É importante que a gente faça a limpeza desses materiais, né? Principalmente se é um material que tem uma alta rotatividade dentro de um laboratório.
Se é um material que você sempre cuida, que você sempre usa, é mais fácil de controlar essa limpeza. No entanto, quando isso não acontece, é importante que você já prepare todos os seus materiais, né? Então, significa que você se preparou para aquela metodologia, tudo bem? Então, eu sempre recomendo, né, vocês terem 2 bandejinhas, né? Então, uma bandeja com os materiais que vocês, as vidrarias, né, e utensílios, e uma bandeja com os reagentes e soluções que vocês vão utilizar, tá? Então, para a metodologia de hoje, né, como é uma volumetria, o primeiro item, né, e mais importante aí, são os Erlenmeyers, tá? Então, eu peguei aqui 2 Erlenmeyers de 250. As quantidades vai de como, né, quantas análises vocês forem fazer, né, e a necessidade. Os Beckers, né? Então, um Becker de 100, Becker menorzinho de 50, Becker de 250 também, tá? Becker é sempre importante ter, né, na metodologia, porque a gente sempre precisa fazer uma transferência de solução, então é interessante ter. Balões volumétricos, né? Então a gente vai usar um de 100 para o preparo da solução de hidróxido de sódio e o de 25, que é para fazer a diluição da amostra de vinagre, tudo bem? Vidro de relógio, tá? Eu sei que vocês estão pensando, o vidro de relógio é para pesagem, mas como eu expliquei para vocês na aula teórica, embora o vidro de relógio possa ser utilizado para pesagem, para a química analítica eu não recomendo. Por quê? Porque a etapa seguinte de transferir o sólido do vidro de relógio para um outro recipiente, por exemplo, um becker, a probabilidade de você perder massa ali é muito grande, porque o vidro de relógio, ele não é que nem o becker, né? Que tem o becker, ó, ele tem essa pontinha aqui que direciona bem a solução, né? O vidro de relógio não, né? Então, assim, quando você for, por exemplo, jogar água destilada para tirar todo o resíduo que ficou aqui, né? A massa que você não conseguiu transferir, a possibilidade de cair alguma coisa fora do seu recipiente é muito grande. E isso na analítica não pode acontecer. Eu não posso perder massa, né? Principalmente quando eu estiver trabalhando com padrão primário. Então, para pesagem, eu recomendo que vocês usem os beckers pequenininhos, né? E o vidro de relógio funcione apenas como uma cobertura para você colocar em cima do becker quando você precisar deixar uma solução um tempo exposta, tá? Bagueta, obviamente, porque a gente vai fazer preparo de soluções e preparo de soluções a gente precisa, né, das baguetas para fazer a mistura. As espátulas, tá? Eu costumo usar, né, indicar essas espátulas pequenininhas aqui com uma conchinha na ponta, porque em analítica a gente trabalha com massas pequenas, então não há necessidade daquelas espátulas maiores, tá? E eu gosto também dessas que são longas, né? Porque dependendo de onde eu estiver pegando o reagente, pode ser que seja um frasco grande, e aí é importante para a gente não ter que chegar com a mão tão próxima do nosso reagente. Os pipetadores, tá? Ou a pera ou o pipetador. Aí vai da escolha do que cada um prefere. O mais importante é, em hipótese alguma, pipetar com a boca, independente do que seja, tá? Isso é uma prática antiga e errada que não deve, né, ser feita. Então, você pode escolher entre o pipetador e a pera, né? Fica a critério aquilo que você acha mais fácil, tudo bem? Esqueci de alguma coisa? A pipeta volumétrica de 5 ml também, tá? Então, essa pipeta aqui a gente vai usar no processo de diluição da amostra de vinagre, certo? E o item, né, um dos mais importantes que está aqui do lado, não sei se dá para enxergar, que é o nosso suporte universal, com a garra para bureta, né, do tipo borboleta, e a bureta, né, no caso a bureta aqui que a gente vai usar é uma bureta de 10 ml, tudo bem?
Aí é o principal para que a gente possa fazer de fato uma titulação, certo? Então, com esses itens prontos, né, a gente complementa com os reagentes, né? Então, o que a gente vai utilizar na prática de hoje? A gente vai utilizar o hidróxido de sódio, tá? O hidróxido de sódio, que é um material, vou abrir aqui rapidinho só para vocês verem, ó, são pérolas brancas, tá? Percebam que o hidróxido ele não está no seu frasco original de reagente. Por quê? Eu, por segurança, né, como os nossos reagentes eles são utilizados para diversas áreas, eu acho que a analítica ela tem que ter um cuidado especial. Então, a gente precisa garantir que esse material tem uma boa procedência. O único jeito da gente garantir isso num ambiente onde os reagentes têm uma alta rotatividade é separando um pouco desse material, né? Obviamente, identificando adequadamente para que a gente possa rastrear o lote, né, e tudo mais, por uma questão de controle da qualidade. Mas eu sempre recomendo a gente separar uma quantidade para que seja usada especificamente para a química analítica. Por quê? Porque se a gente não tiver a garantia de que esses reagentes foram bem armazenados, né, bem manuseados, esses reagentes podem estar contaminados, nem sempre essa contaminação é visível, e aí a gente faz todo um processo analítico que demora um tempão para chegar à conclusão no final de que tinha um erro derivado do nosso reagente. E isso é inadmissível na analítica, a gente tem que ter esse cuidado sempre. Então, o que a gente faz aqui no caso, né, por ser uma escola de ensino técnico? A gente já separa o material, tá, para que ele seja usado especificamente para analítica. Isso garante, né, que a gente tenha um material aí sempre, pelo menos na maioria das vezes, sem riscos de contaminação oriundas de outras práticas. Tudo bem? Solução indicadora, fenolftaleína, tudo bem? Que a gente vai usar para padronização. E a gente tem aqui um frasco com hidróxido de sódio 0,1 mol por litro, tá? Percebam que é um frasco plástico, porque a gente sempre recomenda que as bases sejam armazenadas em frascos plásticos, porque as bases, elas tendem ao longo do tempo, elas acabam atacando o vidro, né? Lógico, né? As bases hidróxido de sódio, potássio, isso demora, mas acontece. Se elas atacam o vidro, significa que a minha solução ao longo do tempo, ela vai se contaminando, né? Então, a gente sempre recomenda, é importante, que as bases sejam armazenadas em frascos plásticos e não de vidro, tudo bem? É muito comum quando se guarda bases em vidro, você perceber depois de algum tempo que o vidro está todo opaco, e isso decorre exatamente desse ataque, tudo bem? Aqui a gente tem um pouquinho de solução que a gente vai aproveitar, mas a gente vai preparar mais só para evitar qualquer problema da solução acabar no meio da análise. Percebam aqui pela etiqueta, gente, que nós temos uma solução de hidróxido de sódio aproximadamente 0,1 mol por litro, né? E vocês podem estar se perguntando, mas se foi padronizado, eu não posso colocar a concentração real? Isso aqui é a concentração real? Isso aqui, gente, é o que a gente espera, a concentração aproximada. E a gente indica isso como? A gente tem esse tio aqui no meio que quer dizer o quê? Aproximadamente, tudo bem? Então a gente sabe que as soluções que estão aqui dentro são 0,1. Por que a gente não coloca aqui, né, a concentração exata com 3, 4 algarismos significativos? Porque a padronização ela é feita durante a análise. Né? Se você fez a padronização hoje essa solução tem essa concentração. Amanhã você já não sabe, principalmente porque você não sabe se outra pessoa utilizou essa solução, se outra pessoa preparou uma solução nova e adicionou aqui dentro. Então, se você não tem essa certeza, se você não tem esse controle, a única certeza que você tem é que se você padronizar num dia, fazer análise nesse mesmo dia, tá tudo ok. Mas se você padronizar num dia e quiser fazer análise no outro dia, quem garante que essa solução está naquela concentração que você
determinou no dia anterior. Então, a minha recomendação sempre é, faça a padronização no dia da análise, tá? Por quê? Porque você está no controle daquela metodologia, naquele momento, você sabe de tudo o que está acontecendo, então você tem o controle de praticamente todas as variáveis relacionadas à padronização na sua metodologia. Então é mais seguro, né? Agora, se você falar para mim, por exemplo, se você tiver com problemas nos resultados, né, de uma análise, aí você falar para mim, eu padronizei num dia e fiz análise no outro dia. Aí fica a questão, será que aconteceu de um dia para o outro alguma coisa com essa solução? Alguém usou essa solução? Alguém preparou uma solução nova e adicionou dentro desse frasco? Né? Que garantias você tem? Né? Então, isso na analítica é muito, né, crítico. Então, a gente precisa ter esse cuidado. É melhor a gente, né, garantir que a análise seja feita toda num dia só, porque a gente elimina esses possíveis erros na hora de discutir os resultados. Então, a gente já sabe que não vai ser problema de solução padronizada, né? Então, por quê? Porque a gente fez tudo direitinho, a gente fez o mesmo dia, então a gente vai pensar em outros possíveis erros, tudo bem? Então é isso. Nossa. Pessoal, então agora é o momento da gente iniciar a pesagem, tá? É seguinte, a gente, para fazer a pesagem, a gente vai utilizar a balança analítica, né? A balança analítica, ela é uma balança, né, dentre todas as balanças que a gente tem, a de melhor precisão, né? Por conta, né, das quantidades pequenas que a gente consegue, né, mensurar, pesar, né, nessa balança. Vocês vão ter normalmente uma balança analítica, ela é um equipamento, né, desse porte mais ou menos, e ela tem justamente esse tamanho porque ela tem uma proteção de vidro por questões de variações que podem acontecer na pesagem por conta da ventilação do ambiente, né? Então, a primeira coisa a gente tem uma capa de proteção e também para manter ela sempre limpa, o que a gente vai fazer? Tirar essa capa, tudo bem? Quando a gente tirar a capa, a gente dobra ela direitinho, né? E coloca ela organizada em algum local, né? Por exemplo, a gente coloca aqui atrás só para depois a gente poder colocar de volta e ficar uma coisa mais organizada, né? Evitem pegar a capa e deixar jogada na bancada, né? Vamos tentar manter sempre um ambiente adequado, organizado, pensar que a gente poder passar para o próximo e manter também nos nossos momentos um ambiente sempre agradável, né? Isso é importante, né, para garantir, né, vamos dizer assim, uma boa conduta, né, as boas práticas de laboratório dentro da química analítica, que é muito importante, tá? Até para que você tenha confiabilidade nos resultados que estão sendo gerados, tudo bem? Bom, aqui então a gente tem a balança. A primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se elas estão niveladas, tá? Então, eu vou mostrar agora para vocês onde estão os níveis, tá? Tanto da mesa vibratória, antivibratória, que a balança está em cima. Nem sempre a gente tem essa mesa, tá? Quando a gente tem é bom usar, porque ela é, né, pelo próprio nome, uma mesa que evita, né, efeitos de vibração na hora da pesagem. Ela também tem um nível, tá? Para a gente poder fazer o nivelamento, assim como a balança, tá? Então, eu vou mostrar agora rapidinho. Ó, então, esse é o nível da mesa vibratória, antivibratória, tá? Então, a gente precisa ter essa bolha no centro, né? Dentro desse círculo, na verdade. E a gente também tem o mesmo sistema aqui no canto da balança, ó.
Então, percebam que a gente tem uma bolha, né? É um líquido que tem ali dentro, né? Lembra a mesma sistema dos niveladores de construção, tá? Então, a gente tem uma bolha e ela tem que estar bem centralizada ela tem que estar dentro desse círculo, na verdade, né? Então, óbvio, quanto mais centralizado, melhor. Mas as duas têm que estar dentro desse círculo para a gente garantir o bom nivelamento da balança. Tudo bem? Feito isso, então agora eu volto aqui, tá? Então a gente tem que ligar a balança, tá? Para ligar, então a gente verifica se ela está na voltagem correta, né? Se ela está conectada ou não. Sempre verifiquem a voltagem. É comum, pelo menos a maioria das balanças que eu já trabalhei, elas serem bivolts, mas é sempre interessante olhar o manual e olhar na identificação do equipamento, tá? Para não correr riscos. E a gente liga. Tudo bem? Ela vai ligar, gente, e aí tem uma coisa importante. As balanças, é interessante que a gente deixe ela um período de pré-aquecimento, né? Isso é uma recomendação, inclusive, dos fabricantes, de meia hora. Ou seja, você liga e você só vai começar a trabalhar depois de meia hora. Portanto, o que eu indico para vocês? Quando vocês entrarem no laboratório, antes de preparar o material, né, pegar lá o que você vai precisar, fazer a limpeza, verificar se a pureta está vazando, antes disso, já liga a balança, já verifiquem os níveis e liga a balança, porque nessa meia hora é que você vai preparar esse material. Quando você terminar de preparar o material, a balança já pode ser usada, tudo bem? Então é bem interessante que vocês façam isso para otimizar o tempo de vocês. E é óbvio, já tem aqui uma bandeja, né, com os materiais que você precisa para fazer a pesagem, certo? Eu trouxe, né, o reagente, o hidróxido de sódio, um becker para pesagem, a espátula, tá? E o vidro de relógio para o teste que a gente vai fazer com hidróxido de sódio, que eu vou mostrar para vocês, tudo bem? E um caderninho e caneta para anotar a massa que vocês vão pesar, tá certo? Então agora a gente aguarda meia hora, depois de meia hora a gente volta para fazer a pesagem do hidróxido de sódio, tudo bem? Pessoal, então vamos lá. Dados 30 minutos, né, a balança ficou aqui, agora deu 30 minutos, isso significa que a gente já pode utilizar, tá? Então a balança, ela tá zerada, né, ou tarada. Se ela não tiver, a gente tem o botão de tara aqui na frente, tudo bem? É só você apertar e ele vai zerar novamente, tudo bem? Então, como que a gente vai fazer a pesagem? Bom, eu sempre recomendo na pesagem a gente abrir as duas laterais, tá? Percebam que quando eu abrir as duas laterais, pode ser que aconteça alguma variação aqui, isso é porque o ar está entrando, tá? Então, principalmente aqui que está com circulação de ar, por conta do ar condicionado, isso pode acontecer. A gente vai pegar o nosso becker, onde a gente vai pesar, tudo bem? E aí, existe o peso desse becker, né, que vai aparecer aqui, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? A gente não quer esse peso, a gente quer o peso só do material. Então, o que a gente vai fazer é descontar o peso do becker. Para isso, a gente basta vir aqui e apertar tara. Ó, aí ele zerou com um becker em cima. Significa que o material que eu vou pesar agora, a massa que aparecer aqui, é só do hidróxido de sódio. Tudo bem? Então, a gente vai vir aqui, pegar o hidróxido de sódio, lembrando que ele é um material higroscópico, então eu não posso ficar enrolando para pesar. Eu não preciso correr também, por uma questão de segurança. Mas também não vou ficar batendo papo, conversando, tem que ser uma coisa, né, dentro do seu tempo normal. Então, o que eu sempre faço, gente?
eu trabalho pelas duas portas, né? Então, uma porta onde eu aproximo o reagente e o outro onde eu vou aproximar a espátula. Para que isso, gente? Para evitar aquele negócio de você pegar uma quantidade de sal, aí cai aqui, né, na balança. Então, a gente tem que fazer tudo sempre aqui em cima. Se acontecer algum acidente, ele cai dentro do becker, tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o frasco. A gente precisa pesar 0,4 aproximadamente, tá, gente? Então, eu vou vir aqui, ó, próximo. 0,4 é muito pouco, tá, gente? Então, eu vou colocar duas, vamos ver quanto é o peso. 0,01, posso colocar um pouco mais. Vocês viram? Então eu vou pesando um pouquinho primeiro para ver quanto é a massa. Se eu sentir que eu posso colocar um pouco mais, sem ultrapassar muito, aí eu vou aumentando. Ó, 0,2. 0,3. 0,34, 0,35, 0,36. Vou colocar um pouquinho mais. Acho que eu vou passar, hein? Ó, 0,40. Então, ó, feito. Fecho imediatamente. E fecho as portas para poder pegar o valor certinho, gente. Né? Sem a influência do ar. Então, ó, o peso deu 0,4062, tudo bem? É comum, no caso do hidróxido de sódio, essa massa ir aumentando um pouquinho. Por que isso acontece? Porque ele é higroscópico, então ele já está absorvendo umidade do ar, tá? Então, gente, eu vou só anotar essa massa para eu ter uma noção do quanto foi pesado, tá? Então, percebam que eu tenho aqui do lado um bloquinho de anotação, caneta, né? Quando a gente vai fazer esse tipo, então eu vou colocar aqui, massa de NOH, 0,40, tinha sido 62 gramas, tá? Óbvio, isso aqui acaba sendo aproximado porque tem água também nessa massa, mas só para eu ter uma noção. Quando a gente for pesar o padrão primário, aí sim essa massa a gente precisa, né, coletar, porque ela vai ser de fato usada nos cálculos. Perceba o seguinte, gente. Ó, quando eu vou pegar a massa, eu não posso correr o risco de, primeiro, achar que a minha memória é 100%. Então, eu vou lembrar até eu chegar na bancada. Pode ser que você esqueça, né? Podem acontecer várias coisas no caminho que você pode esquecer essa massa. Então, quando você for pesar, sempre tenha do lado um caderno, uma caneta para anotar essa massa imediatamente. Nem aquele negócio, gritar para o colega. Isso é a pior coisa, né? Porque daí faz o laboratório parecer uma várzea, né? O pessoal fica gritando. Então, né, você pesa aqui e você grita para o seu colega qual é a massa. Não se faz isso. Porque pode ser que o seu colega não ouça direito os números que você passou. Então, aí eu tenho um outro fator de erro embutido. Então, você pesa, você anota, tudo bem? E tem que ser imediatamente. Ó, perceba que a massa está aumentando, né? Isso por conta dessa propriedade do hidróxido, tudo bem? Então, feito isso, gente, nós tiramos nosso material. Já está pronto, né, para a gente poder começar o preparo da solução. Deixa ela zerada, né, para a próxima pessoa que for usar. Pessoal, então agora, feita a pesagem do hidróxido de sódio, então aqui a gente tem as pérolas de hidróxido de sódio, tá, que foram pesadas. Então, agora a gente tem condições de fazer o preparo da nossa solução, tudo bem? Para fazer o preparo da nossa solução, a gente precisa, primeiro, fazer a dissolução dela com água destilada. Então, eu vou utilizar água destilada, vou colocar um pouco utilizando a piceta, tá?
Então, eu vou jogar aqui um pouco de água. Tá? Alguns materiais dissolvem rapidamente em água, outros não. E aí eu preciso utilizar alguma ferramenta. Então, vou adicionar aqui um pouquinho mais de água. Então, eu vou utilizar uma bagueta para fazer a dissolução. Tudo bem? Então, eu vou agitar até eu notar que essas pérolas de hidróxido, elas sumiram, tá? E aí eu passo a ter uma solução homogênea. Percebam que é uma agitação, gente, tranquila, né? Você não precisa transformar sua mão numa batedeira, né? O pessoal que fica agitando e chega até a riscar o vidro aqui, de tanto que força a bagueta contra a parede do becker. Não precisa disso, né? Ó, percebam. Já praticamente dissolveu, tudo bem? Evitem aquela história, sabe, das pessoas apressadas, de às vezes tem uns cristais que estão demorando para dissolver, aí a pessoa fica batendo com a bagueta no becker para tentar quebrar esses cristais. Não façam isso, porque muitas vezes a força é tão grande que você acaba quebrando o becker, né? E gerando um acidente. Então evitem, né, esse tipo de procedimento. O máximo que você pode fazer é com a bagueta só empurrando o cristal para esmagar ele bem de leve, sem forçar. Mas nunca ficar batendo no fundo do becker, tudo bem? Certo? Então, ó, o material foi dissolvido, tá? Agora perceba o seguinte, nessa solução que acabou de ser preparada aqui no becker, eu tenho um hidróxido de sódio, né, no meio. Se eu tirar essa bagueta e colocar em cima da bancada ou aqui, né, encostando essa parte na bancada, eu acabei de perder massa, né? Porque tem massa ainda de hidróxido também aqui nessa solução que ainda cobre a ponta da minha bagueta. Então, se eu for tirar essa bagueta para colocar em alguma, né, deixar em algum lugar, o que eu preciso fazer? Eu preciso garantir que nenhuma massa saia desse sistema. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, e lava a ponta da bagueta. O que a gente garante com isso? Que todo o hidróxido está no becker, tudo bem? Então, aí eu posso tirar. Se cair uma gotinha fora, é de água, não é mais de hidróxido, tudo bem? No entanto, eu preciso da bagueta agora para fazer uma transferência, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vou colocar, eu só fiz para demonstrar, tá, gente? A gente vai pegar o nosso balão volumétrico, que é o recipiente que a gente vai usar para poder ter a certeza dos 100 ml. O balão volumétrico é aquele instrumento por onde a gente faz o preparo de soluções, com os volumes definidos. Então, a gente tem o menisco aqui em cima, ó, não sei se dá para ver, que é onde a gente vai adicionando, a gente vai adicionar essa solução que está aqui, né? Limpar todo esse becker e depois no final a gente vai completar com água até o acerto do menisco, tudo bem? Então a gente vai vir aqui, ó, eu vou tirar a tampa, tá? Quando vocês tirarem a tampa, cuidado com a questão da tampa, tá? Porque muitos têm o costume de tirar a tampa e colocar assim em cima da bancada. Se a bancada estiver contaminada, ou mesmo sua luva, percebam que eu peguei da forma que eu peguei, né? A parte que vai dentro do balão, a gente tem que evitar pegar nela. Por quê? Para evitar exatamente contaminação. Se eu colocar assim na bancada, eu contamino também. Quer dizer, não sei, na verdade, se está contaminado ou não. Mas é esse não saber que é um problema na analítica. A gente precisa ter um controle bem definido dessas questões. Então, o que a gente faz? Deixa ela sempre assim e sempre tem uma bandejinha do lado para você colocar em cima do papel. Se ela escapar, por exemplo, e cair em cima do papel, é um papel que você colocou, que ele está limpo, então, menos mal. Tudo bem? Então, vamos fazer a transferência. Então, para fazer a transferência, gente,
Tem duas formas, tá? A forma, para quem ainda está começando, não tem tanta segurança, é utilizando a própria bagueta para fazer essa transferência. Então, o que, que a gente normalmente faz? A gente coloca a bagueta aqui em cima, né? Então, percebam, primeiro, para não cair gota fora, a gente tira o máximo, né, de solução para deixar aqui no becker. Vem aqui em cima do balão volumétrico, tá? Tenta deixar ele o mais centralizado possível. E aí a gente vem, ó, com a pontinha do becker, a gente encosta na bagueta, porque daí vai ser líquido que vai de um vidro para o outro. Isso evita a possibilidade de cair solução fora, tudo bem? Aí eu vou fazendo a transferência. Certo? E agora, o que que acontece? Eu joguei toda a solução dentro do balão, só que eu ainda tenho solução aqui, né? Então, o que que a gente precisa fazer? Lavar o becker. Então, a gente vai jogar um pouquinho de água. E aí, transfere para o balão. Será que tem mais hidróxido nesse becker? Eu acho que tem. Então a gente lava de novo, bagueta, parede do becker. Tudo bem? Ah, mas eu ainda acho que tem hidróxido residual. Então, parede, lava bem. Sempre cuidado, gente, para esse volume não ultrapassar o volume que eu preciso depois acertar o menisco, tá? Senão não adianta. Ah, deixa eu tirar o... Uma outra forma também que o pessoal, né, costuma fazer a transferência, mas é um jeito assim para quem já tem um pouco mais de prática, tá? Que é você segurar a bagueta e o becker com uma única mão, tá? Então o que que a gente teria que fazer? Coloca o becker assim, ó, dessa forma. Só tem que ter um cuidado aqui com os dedos, né, para não acontecer um acidente. Ó, e aí a gente faz dessa forma aqui, ó. Só que assim, eu acho um tanto arriscado, você tem que ter um domínio muito bom mesmo da vidraria. Por que que facilita? Porque você pode fazer a lavagem, deixa eu só acertar a posição aqui. Você pode fazer quando você for fazer a lavagem do becker, ao invés de ficar fazendo esse ida e volta, você já faz direto, entendeu? Ó. Tudo bem? Então é uma forma. Eu não gosto muito dessa, assim, eu não acho ela mais arriscada, né? Então você precisa ter um domínio para poder fazer de fato. E tem uma terceira forma, gente, que a terceira forma é o seguinte, que você já tem um domínio pleno do preparo da solução, que às vezes não ter a necessidade de usar a bagueta, tá? Eu falo porque é possível também, né? Embora a gente tenha já uma prática definida, mas quando você já, né, tem um tempo de experiência, você vai perceber que com cuidado você consegue fazer a transferência sem a bagueta, tá? Então aqui a bagueta já está lavada, eu vou deixar aqui, tudo bem? Então, por exemplo, você tem aqui, agora é só um exemplo, tá? Um pouquinho disso da sua solução. Você consegue vir e transferir para o balão, ó. Tá? É que daí você acaba encostando, né, a ponta do becker no balão. Eu não vejo
nesse caso, nessa solução, muito problema, tá? E aí, ó, o que você pode fazer? Você vai lavando, mas sempre devagar, tá? Porque se você vai com um jato muito forte, a água pode acabar caindo para fora do balão, tudo bem? Então, essa é uma outra forma também que você pode utilizar para preparar a sua solução. Bom, agora a gente tem a nossa solução aqui, só que ainda não tem 100 ml dela, né? A gente precisa completar até o menisco. Então, como que a gente vai fazer isso? O mesmo becker que a gente usou para, né, fazer a pesagem, depois lavou com água, jogou tudo aqui, a gente vai pegar um pouco de água. Eu acho que não dá para ver o vídeo, mas a gente pega a água destilada no cilindro de água destilada, tá? Que fica mais fácil do que você pegar a pseta e ficar enchendo aqui para ter uma quantidade de água, tá? Por que a gente faz isso? Primeiro, vamos completar, não ainda até o menisco, mas até próximo dele, tá? A gente vem aqui. Tentem sempre jogar o líquido pela parede, tá, gente? Porque evita formar bolha na solução. Principalmente dependendo do tipo de soluto que a gente utilizou. Vou ter que pegar um pouco mais de água. Ó. Aí eu já fiz bolha aqui, né? Então a gente vai colocar até aproximadamente. Não é para acertar dessa forma, tá? É só para a gente precisar de um volume menor para poder fazer o acerto. Então agora a gente precisa acertar o menisco, tá certo? E aí é um grande dilema, né? Como acertar esse menisco? Tem algumas formas, né? Que normalmente são apresentadas. Eu, particularmente, prefiro uma delas. Então eu vou explicar para vocês essas formas e vou falar qual que eu prefiro, tudo bem? Bom, uma das formas é a seguinte: você acerta o menisco, tá? Coloca aqui, acerta bonitinho. E a última gota, que é para fazer o acerto final, você coloca, tudo bem? Você pega o seu balão volumétrico por aqui, ó. E aí você coloca na altura dos seus olhos, tudo bem? É que a câmera tá para baixo. Deixa eu acertar ela antes, para vocês verem como seria. Então, como que a gente faria? A gente pegaria, né, nosso balão e a gente coloca na altura dos nossos olhos, para que a gente possa, com uma pipetinha de Pasteur e água, fazer o acerto, né, segurando normalmente por aqui, tá? Então, tem que ser na altura dos olhos. Lembra que a gente já discutiu sobre o acerto de menisco e vocês também devem ter visto em TQ ou BPL, tá bom? Então, sempre na altura dos olhos. Qual que é o problema dessa técnica que eu, né, vejo como químico analítico? Quando você faz esse tipo de medida, né, quando você colocar na altura dos olhos está correto, perfeito. O problema é esse balançar, né? Então, não existe garantia, quando você segura o balão dessa forma, de que isso aqui vai estar nivelado, né? Então, esse é um grande problema, de que a pessoa não vai tremer durante o momento que você está fazendo o acerto, né? Então, por exemplo, aqui quando eu tremo um pouquinho, eu consigo ver a linha da frente e a linha de trás, ou seja, não está no nível. Então, existe esse risco, né? Aí você fala assim, não, mas eu garanto, porque eu consigo acertar bonitinho. Mas existe o risco, ele não deixa de existir porque você diz que garante, né? Muita coisa a gente diz que garante, mas nem tudo a gente consegue de fato fazer. Então, eu penso sempre dessa forma. Existe um grande fator de erro embutido, a gente pensa em outra possibilidade, tudo bem?
Outra possibilidade, então vamos ver. A outra possibilidade é você utilizar dentro da estrutura do laboratório algum local que tenha uma altura próxima da sua, dos seus olhos, onde você possa colocar esse balão e aí você acertar a altura só por um levantar dos pés ou abaixar um pouquinho, né, da sua altura original. Isso a gente faz tranquilamente e é possível, né? Então a gente pode usar, por exemplo, tem laboratórios que tem aquelas ilhas no meio, né? Que tem às vezes prateleiras que é praticamente na altura dos nossos olhos, né? Um pouco abaixo, às vezes um pouco acima. A gente pode utilizar também o parapeito da janela, né? Que são locais... A gente só precisa ver se está nivelado, né? Então é bom sempre usar aquele nivelador de construção para ver como está o nível, né? Nem sempre está. Então, por exemplo, aqui do lado a gente tem a janela, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, ó, a gente poderia colocar aqui o parapeito e observar na altura dos olhos, tá? Percebam que eu só precisei abaixar um pouquinho, né? Às vezes tem parapeito que é um pouco maior. O ruim aqui, por exemplo, é que a bancada é muito larga, né? Então eu fico muito longe do do balão volumétrico. Então isso que acaba sendo um problema. Mas se você tiver aquela ilha ou um parapeito que esteja mais próximo de você, você consegue fazer o ajuste por aqui, tudo bem? O que eu prefiro, que eu acho que você não precisa ficar dependente de ter parapeito, se você vai tremer ou não e tudo isso, o que eu prefiro, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só abaixar aqui. É o seguinte, então, eu venho, né, na minha solução aqui, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a pipetinha de Pasteur, tá? E aí, gente, a ideia é o seguinte, a gente tem a bancada, né? Normalmente elas são niveladas, bonitinhas, né? Sempre verifique se puder. Então, o que a gente pode fazer? A gente vem aqui e nós abaixamos, né? E a gente fica com a altura do menisco exatamente na altura dos nossos olhos. Então, eu venho aqui, ó, e faço o acerto do menisco. Pronto. E aí, gente, feito o acerto do menisco, a gente vem com a tampa, pegando pela lateral aqui, tampa o frasco, tá? E agita dessa forma, tá? Nada de querer transformar isso aqui num instrumento de música, tá? Que, né, o pessoal fica balançando. Não, ó, é assim que faz a agitação. É normal, depois que a gente faz isso, gente, o nível, né, não tá mais certinho no menisco. Às vezes isso pode acontecer, mas é por conta de solução que ficou, às vezes, aqui na tampa, tá? Fica um pouco de solução, então isso é normal. É errado você depois querer, você fala assim, ah, saiu do nível, aí você abre e quer acertar depois. Não, gente, você já acertou naquele momento, é ali, acabou. Agora a solução está pronta, tudo bem? Feita a solução, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o frasco original que a gente usa, que já tem um pouco de solução aqui, tudo bem? Aí a gente vai transferir essa solução para o nosso frasco, tá certo? Para isso, eu vou usar a bagueta
só que eu vou usar uma bagueta limpa e seca. Então, gente, agora a gente vai transferir, tá? Então, percebam, o frasco onde tem a minha solução, a tampa, quando eu tiro, eu coloco ela dessa forma para não entrar em contato com a superfície da bancada, que pode contaminar, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai transferir essa solução, tá? Aí você fala assim, ah, mas vai misturar com essa. Mas essa aqui também é hidróxido numa mesma, próxima concentração, na verdade. E isso pra gente vai ser indiferente, porque no final a gente vai padronizar o que está aqui dentro, né? A solução final que está aqui dentro. Então, a gente vem e faz a transferência, tá? Pegar tudo aqui, né? E assim, gente, fez a transferência, agora, percebam, não há necessidade, nem tem porquê vocês pegarem água e lavarem o elemento e jogar aqui, porque aí o que vocês estão fazendo? Vocês estão diluindo a solução que você acabou de preparar, tudo bem? Não faz sentido isso. Aqui transferiu, depois que transferiu, acabou, tá? O que a gente vai fazer é lavar esse material, né? Então tem um pouco de hidróxido aqui, a gente precisa lavar para poder depois disponibilizar para uso. Minha solução está pronta. Percebam que eu joguei a solução caiu aqui embaixo, mas se eu não fizer a homogeneização desse sistema, o que pode acontecer? Imagino que não dá para ver na câmera, mas eu consigo ver bem aqui, ó. Tem algumas gotículas de solução, ó, que provavelmente é solução antiga, é água que acabou evaporando e condensou aqui, né? Então, por exemplo, se eu pegar agora do jeito que tá, abrir, né? E transferir para o meu becker a solução que eu vou usar depois na boreta, o que vai acontecer? Essa parte aqui, ó, não teve contato com a solução. Aí vamos supor que essa minha solução que eu usei na titulação acabou, eu vou pegar mais. Aí eu vou, sei lá, tá aqui o frasco, aí eu vou pegar por outra posição, ó, por exemplo, por aqui, ó. E aí eu venho e jogo. Aí quando a solução vem, ela vai pegar aquelas gotículas que estavam aqui. Vocês concordam comigo que isso faz com que a concentração de antes seja diferente da concentração depois, quando a gente pegou pela segunda vez? Então, para evitar isso, o que a gente faz? Preparou? Tá aqui bonitinho? O que a gente vai fazer? Homogeneizar todo esse frasco. Qual o sentido disso? Garantir que tudo que está aqui dentro está com a mesma concentração. Tudo bem? Então, a gente vem e homogeneiza todo o sistema, tá? Então, pronto. Agora, posso usar essa solução para padronizar e depois fazer a análise da amostra. Tá certo?